Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura, nós vemos a aliança que Deus fez com Noé. Essa aliança que Ele fez não somente com Noé e sua família, mas com toda a humanidade, com toda a descendência. E mostra que apesar da maldade do povo, Deus não é movido por essa maldade, mas Ele sempre será movido por sua essência. Na leitura e ali anteriormente, ontem nós vimos um pouco mais anteriormente, hoje nós já estamos vendo essa parte final ali daquele episódio de Noé. E nós vemos que apesar de tanta maldade que levou ao dilúvio, a maldade do povo, Deus, Ele é movido por sua essência, não pela maldade do povo, e Ele sempre vai ser movido pela sua essência desse amor misericordioso, que sempre vai em busca, que sempre dá uma segunda chance, que sempre nos pede: vem a mim. E Ele sempre vai atrás de nós. Claro que Deus sempre vai nos dar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, mas essas chances, elas têm um fim, que é até onde? Quando chegar o último dia da minha vida. As chances infinitas de Deus, que poderíamos até dizer infinitas porque Deus é infinito, mas nós somos finitos. Vai chegar um tempo que cessará o nosso tempo, e aí cessarão as chances. Por isso que é interessante nós abraçarmos, e é um conselho que eu dou já no início dessa Santa Missa: abrace a chance de hoje, porque a chance de amanhã pode não ter. Essa pode ser a última chance para mim e para você. Deus é infinito, as chances de Deus são infinitas, o amor de Deus é infinito por nós, mas a salvação de Deus, ela nos alcança nesse tempo, para vivermos na eternidade, e aí sem fim, e aí infinitamente ao lado de Deus. Mas é até o último respirar nosso, Deus vai nos dar chances. Mas um conselho que eu dou, e um conselho que eu dou a você que está em casa também: abrace essa chance de hoje. O dia que o Senhor te deu esse presente maravilhoso, e mais do que isso, a chance de, nesse momento, os que estão aqui, de provar dessa salvação pela Eucaristia, mas também aqueles que não podem estar agora numa igreja, participando de uma Eucaristia, de uma Santa Missa, mas que Deus está te encontrando nesse momento e dizendo: eu te dou mais uma chance.
Deus não é movido pela nossa maldade, Deus não é movido pelos nossos pecados, e aí Ele vai nos castigar conforme os nossos pecados. Um dos salmos diz: ai de nós, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas. Se Deus nos tratasse como exigem os nossos pecados, as nossas faltas e infidelidades. Mas não, Deus ele é movido pela sua essência. Essa essência desse amor misericordioso. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é um compilado, um conjunto de alianças de amor de Deus para com o seu povo infiel. Um Deus que é fiel e não pode deixar de ser fiel, porque é sua essência a fidelidade, e que é fiel a um povo que é infiel. Um Deus que a essência é amor, mas um povo que não o ama em contrapartida. A palavra de Deus ela está recheada de maldade e infidelidades do povo, mas em contrapartida tem um Deus que vai ao encontro com amor, com misericórdia, com bondade, dando uma segunda chance. O Senhor olhou a terra do alto céu, diz o salmista, diz o salmo de hoje no refrão. Ele olhou a terra do alto céu. Esse era o pensamento ainda do Antigo Testamento. Davi ali, dizendo, o Senhor nos olha lá do alto, do seu trono. E ele diz, ele ouvirá a oração dos oprimidos. Deus, ele está nos ouvindo. Ele inclina o seu ouvido para ouvir o nosso clamor. Não desprezará a prece do seu povo. Mesmo esse povo sendo infiel, sendo cheio de maldade, ele inclina o seu ouvido para ouvir o clamor do seu povo. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas. O Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar. E aí o objetivo da morte libertar os condenados. O Senhor sempre vai inclinar o seu ouvido para ouvir o clamor. Como o pai se inclina para escutar o que seu filhinho pequeno fala, que talvez não escutou, é pequeno, está ali, ele se abaixa, se reclina e escuta, fala filho. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, sobre aqueles que o esperam confiantemente. Os olhos do Senhor estão voltados para mim e para você. Os ouvidos do Senhor estão reclinados para ouvir o nosso clamor. E veja, Deus não se contentou, como eu disse, era ainda o pensamento daqueles que não tinham provado ainda do Deus feito homem, Jesus Cristo. Eles já provavam de um Deus que era o Deus conosco, que permanecia com eles. Um Deus que inclinava o ouvido, que pousava o olhar sobre os que o temem. Mas Deus não se contentou em apenas reclinar o ouvido, olhar a terra do alto céu. Mas Ele fez o que? Se rebaixou, se humilhou, fazendo-se homem. Enviando o seu próprio Filho para não apenas olhar do alto céu, mas vir até nós, não apenas reclinar, mas se abaixar e abraçar e levantar ao seu colo como filho. Levantar o filhinho aqui no colo. Não só reclinar, ele se abaixou, ele veio até nós, ele abraçou a nossa humanidade, em tudo menos no pecado, para nos dizer o que o pecado não deve estar em nós. Ele veio nos mostrar como nós deveríamos viver e veio até nós e nos abraçou, nos elevou aos seus braços, nos olhou de olho no olho, nos chamou, nos escolheu. Para quê? Para nos libertar da morte. Tudo isso por você, tudo isso por nós, um Deus que se humilhou, se fez homem por mim e por você. Foi por você. Para nos libertar da morte, para nos libertar do pecado, para nos tirar dos nossos vícios, dos nossos enganos, das nossas maldades, das nossas infidelidades, para nos livrar do inimigo que quer a nossa destruição. Jesus morreu na cruz por você, por mim e por você. Mas tem algo muito importante na primeira leitura que não podemos deixar passar. Noé estava na arca, já tinha
colocado ali a pombinha, já viu que ela não voltou mais, porque a terra estava já sem água, a terra estava seca, o dilúvio tinha passado. Noé abriu a arca, olhou para o céu, olhou para a terra, ali estava seca, tudo tinha passado. E aí Noé construiu um altar ao Senhor. E tomando animais e aves de todas as espécies, ofereceu holocausto sobre o altar. Ali naquele momento, Noé estava agradecendo a Deus e dando uma resposta ao amor de Deus, à aliança de Deus. E aí o que o Senhor fez, diz no texto de ontem, da liturgia de ontem, o Senhor aspirou o agradável odor do sacrifício de Noé. E disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Noé fez uma aliança com Deus, e Deus se agradou de sua resposta. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, como os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Não precisamos mais pegar animais e fazer sacrifícios sobre um altar. Não. Também nós não precisamos fazer promessas, porque Deus ele não trabalha com pechincha. Deus não trabalha dizendo, dai-me isso e eu te darei isso. Não, isso não é o trato de Deus. Como eu digo, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer isso, fazer aquilo, andar tantos quilômetros para que você me dê algo. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha assim. Qual é o sacrifício agradável a Deus? É eu fazer inúmeros sacrifícios, me sacrificar e, como no Antigo Testamento, colocar animais, matar sobre os altares, ou fazer sacrifícios que eu nem consigo, mas estou prometendo a Deus, Deus, eu vou fazer isso tudo para que você me dê isso. Não, Deus não trabalha assim. Deus não vai te dar pelo que você faz. Mas aí, Jesus, que se fez homem, que veio até nós, que se rebaixou a nós, Ele nos mostrou qual é hoje o sacrifício que é agradável a Deus, que nós devemos fazer e que é agradável a Ele. Qual é o que Jesus veio mostrar? O sacrifício agradável a Deus é um coração que o adore em espírito e em verdade. Não é aquele que faz pechincha com Deus. Deus, me dá isso e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e você me dá. Não. O sacrifício que o Senhor espera, que Deus espera e que Jesus nos mostrou, é um coração que o ame em espírito e em verdade. Talvez você está passando tantas dificuldades que precisava pedir inúmeras coisas a Deus, mas se você para diante do Senhor e mostra somente esse coração despedaçado, ferido, não precisa pedir nada. A sua verdade, o seu coração verdadeiro, já é o sacrifício que é agradável aos olhos de Deus. Assim como no Antigo Testamento, Deus se agradou do sacrifício de Noé, Deus vai se agradar quando o nosso coração exalar um amor por Ele. É esse o sacrifício. Não o que a gente faz, mas como somos. Como somos, não o que fazemos, mas o que somos. O que meu coração é diante de Deus. Como está o teu coração? Feche os teus olhos e lembra agora um pouco de como está a sua vida diante de Deus. O Senhor quer um coração que o ame. Com um coração que o adore em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Canta isso.
em espírito, em verdade. Esse é o sacrifício que Deus quer, que é agradável a Deus. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pode abrir os olhos. Esse é o sacrifício que Deus quer. Um coração que o ame, que o adore em espírito e em verdade, que o proclame que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é a razão da minha existência. Não o que eu faço, não o que eu faço, porque o máximo que nós possamos fazer, isso não chega àquilo que nós deveríamos oferecer a Deus. E por isso Ele espera apenas o que? A minha verdade, a sua verdade. Talvez a minha verdade, a sua verdade, não chegue a um amor necessário que nós deveríamos direcionar para Deus, mas é a tua verdade. Talvez o teu coração despedaçado, ferido, magoado, ressentido, mas é na tua verdade, com o espírito agradável a Deus. Toma, Senhor, a minha vida. Eu estou despedaçado, mas eu quero te adorar em espírito e em verdade, na minha verdade, Senhor. É isso que o Senhor quer. E é esse o sacrifício que vai chegar a Deus como um odor agradável, como um perfume agradável. Como o Senhor olhou o sacrifício de Noé, como o Senhor olhou o sacrifício de Abraão, como depois o Senhor foi conduzindo Moisés. E aí nós vemos tudo na Bíblia, tantos sacrifícios que eram feitos de amor por Deus, e Deus fazia também com o seu povo. Nós devemos fazer uma aliança com Deus, como o Senhor fez com Noé. Os casais sabem muito bem o que é isso, né? É preciso uma contrapartida. Deus fez uma aliança. Noé fez uma aliança com Deus. Aqueles que são casados um dia fizeram uma aliança um com o outro. É preciso haver a contrapartida. Não há aliança se só é de um lado. Eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, todos os dias da nossa vida. Não é isso aí os casais que abraçaram a fé? Um disse para o outro e o outro disse, cada um disse para o outro, fez uma aliança, uma contrapartida. É também assim a nossa aliança com Deus. Ó Deus, eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, ter um temor por ti, seja na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. O meu coração precisa ser um coração agradável a Deus, que o ame em espírito e em verdade, que tenha Ele como centro, Senhor da nossa vida. Claro, sempre lembrando que a nossa aliança para com Deus sempre será uma aliança desproporcional, porque de Deus vem tudo, de nós vem um pouco, de nós vai um pouco, de Deus vem tudo, de nós apenas partes. De Deus vem a fidelidade, de nós vem às vezes fidelidade, mas em muitas vezes infidelidades.
A aliança de Deus conosco é desproporcional. Mas mesmo assim, Deus se rebaixa e diz: eu aceito esse amor imperfeito seu e te dou o máximo de amor que eu tenho. Deus faz uma aliança de amor, como eu disse, com Abraão, depois com Moisés, depois faz aliança com os reis, com os profetas que foram aparecendo ao longo da história, desde lá o Antigo Testamento, e Deus ia fazendo alianças com o seu povo. O povo era infiel, Deus dava uma chance, 2 chances. E aí nós chegamos no Evangelho de hoje. O Deus que foi fazendo alianças durante todo o Antigo Testamento, até chegar em Jesus. A aliança perfeita, que se daria onde o sinal da aliança? No lenho da cruz, com Cristo, o Deus encarnado, crucificado nela. O sinal da aliança agora, a aliança perfeita, é o próprio Cristo pregado no lenho da cruz. Não é apenas um sinal, é o próprio Cristo que é a aliança perfeita. E aí Jesus está caminhando rumo a selar essa aliança na cruz, e ele precisa saber daqueles que continuariam a sua missão. E aí primeiro ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Não foi isso que o Evangelho dizia? Jesus chegou para os seus apóstolos e disse: o que os homens estão falando a respeito de mim? E aí eles falaram. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro que és algum dos profetas. Mas a intenção de Jesus era outra. Isso que eles falaram era o que o povo estava falando de Jesus. Uns estão dizendo que você é João Batista, que voltou. Outros dizem que é Elias, o profeta Elias. E aí foram falando tantas coisas. Mas Jesus queria saber deles: quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? O que o povo fala, beleza, eu já sei. Vocês me falaram, eu também sabia. Mas eu quero saber de vocês, que são mais próximos, que estão do meu lado, que são meus amigos. O que eu sou para vocês? Para alguns é profeta, para alguns João Batista, Elias. Para muitos, um líder como outros apareciam nas redondezas. Para muitos era algum que fazia muitos milagres, que realizava curas, que expulsava demônios. Para muitos era um Messias, mas um Messias como os imperadores da época, como aqueles imperadores que reinavam num reinado terreno. E muitos esperavam que Jesus, o Messias, fosse um rei daquelas épocas, um imperador, um político. E até hoje nós vemos, às vezes, em ideologias na nossa igreja, teologia da libertação, que ainda acredita em Jesus como um líder político, como um revolucionário. Jesus não era um revolucionário, Jesus nunca foi um líder político. Jesus veio mostrar outra realidade, um reino que não era nesse mundo. Para muitos, Jesus hoje em dia, na nossa época, Jesus talvez seja uma lenda, que alguns contaram, que talvez nem é real. Alguns não acreditam em Jesus. Se Jesus fosse perguntar hoje para nós, o que o mundo tem falado sobre mim? Talvez nós vamos falar: Jesus, tem muitos que nem acreditam em ti, que acham que você é uma lenda. Para muitos, Jesus foi apenas alguém que apareceu na história, e apenas contam nos livros. Mas para muitos, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus era o caminho. Para muitos, nas páginas das Sagradas Escrituras, Jesus não era apenas algum na história, mas Jesus era a verdade, a única verdade, o único caminho. Para muitos que nas Sagradas Escrituras que nós folheamos, Jesus era a vida verdadeira. A quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Jesus falou: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho. Vocês querem me seguir? E aí, como Pedro falou: Senhor, só Tu tens a vida.
Tu és o caminho, como Tu falou, é o único caminho, a única verdade. Para onde nós iremos? Para muitos, Jesus é o tesouro encontrado nas Sagradas Escrituras, como aquele homem que achou aquele tesouro escondido, vendeu tudo o que tinha porque era o maior tesouro, para ter aquele tesouro. Para muitos na história da igreja, Jesus é a razão da existência, como tantos santos que nós conhecemos. Para muitos, Jesus é o amor da vida, é o amado, é o melhor amigo, é a vida da minha alma, como muitos santos falavam. Para muitos, Jesus é o esposo amado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus conosco. Mas isso tudo é o que falaram lá no Antigo Testamento, é o que falaram na época de Jesus, é o que os santos e santas de Deus falaram sobre Ele. Mas no dia de hoje, na chance que Deus nos dá, Ele fita os olhos em nós e diz: o que sou eu para você? Quem sou eu para você? E aí Jesus fita os olhos em nós nessa tarde e diz: o que o mundo acha de mim, eu já sei. Mas o que eu sou para você? O que eu sou para você, Padre Edilberto? O que eu sou para você? Jesus, olha, André, o que eu sou para você? Lucas, Amaro, Julie. O que eu sou para você? É isso o mais importante dessa toda essa liturgia. O Senhor quer saber o que Ele representa para nós. Qual o lugar que Ele está em nós, na nossa vida. E aí um dia, eu já falei isso em alguma homilia, em alguma pregação, não lembro quando foi, mas eu lembro que eu já falei, mas eu falo novamente hoje. Eu estava no início do seminário, estava entrando nos estudos da filosofia, e aí eu tinha um diretor espiritual, e daí eu fui no diretor espiritual um dia, e eu fui partilhar a minha vida, de como eu estava, a minha vida espiritual, que eu não estava administrando muito bem a minha vida, estava apenas estudando e não deixava tempo para a oração, e aí chegava o final do dia, o dia encurtava, porque eu, desorganizado nos horários, e fui falando tudo isso, que às vezes deixava de fazer o estudo bíblico, que às vezes não rezava o texto todo, ia deixando passar, talvez naquele dia nem fui à capela adorar, e aí fui falando tudo isso, as minhas infidelidades com Deus. E daí, quando eu terminei tudo, ele disse: Deus deixou de ser importante para você. Deus não é mais a tua prioridade. Essa frase chocou meu coração, porque eu disse não, interiormente, né? Não falei nada. Fiquei ali, escutando aquela palavra que ele falou, que Deus tinha deixado de ser importante para mim. E eu disse: como? Eu deixei tudo por Ele. Eu estou estudando para ser padre, eu sou seminarista, eu faço muitas coisas para Deus. E daí, ao mesmo tempo que eu fui me questionando a partir daquilo que ele falou, aquilo foi causando em mim outro movimento, uma certeza. Eu disse: é isso mesmo, Deus foi deixando de ser importante. Por mais que eu estava nele, caminhando ao lado dele, ele estava deixando de ser importante para mim. Por quê? Eu não estava priorizando aquele que eu deixei tudo. Eu deixei tudo por ele, mas ao passo que dos dias, o estudo foi ficando mais importante. As provas foram ficando mais importantes. Era a minha realidade naquela época, eram provas, estudos. Mas como eu disse, tudo isso, Deus não quer isso. Claro que nós precisamos estudar para ser padre, precisamos saber muito bem, mas o que era mais importante ali era o quê? Um coração próximo dele, que o amasse. E daí eu fui percebendo, realmente, eu deixei tudo por ele, mas ele estava deixando de ser a primeira, a primazia, a prioridade. E eu estava dando os restos para Deus. Uma coisa é estudar sobre Deus, outra coisa
é deixar Ele ser inteiramente em nós. Uma coisa é pregar a palavra de Deus, outra coisa é ser inteiramente dele. Eu fui perceber que gastava muito tempo com tantas coisas, que eram importantes também, mas que eu estava deixando o meu Senhor não ser a prioridade. Meu irmão e minha irmã, com que você gasta mais tempo no seu dia? O que você gasta mais tempo é o que é mais importante na sua vida. Com o que você gasta mais tempo? Talvez a TV, talvez o celular, talvez o computador, talvez o videogame, né? Os mais jovens. Talvez as novelas, talvez o BBB, essas porcarias aí na TV. Talvez as séries, os muitos filmes, e filmes e mais filmes na TV, e aí o tempo vai passando. Muitas vezes 30 minutos diante de Deus, diante do Senhor Eucarístico, ali adorando, parece que é um sacrifício. Mas meia hora diante do celular, vendo a timeline das redes sociais ali, passa 1, 2 horas e passou o tempo. O que está sendo mais importante na minha vida, na sua vida? Claro que você pode perguntar, e agora, eu vou ter que ficar 24 horas diante do Senhor, na capela, na igreja? Não, não é isso. Não é isso. Existem coisas que são essenciais e importantes na nossa vida. O que é mais importante? Primeiramente, Deus. O que é outra coisa importantíssima? O trabalho. É coisa que não deve deixar de fazer. O trabalho é essencial. Qual é outra coisa que é importante? O estudo é importante. Outra coisa que é importante, importantíssimo, a família. O lazer é importante? É também. A saúde, talvez um esporte que você faz, um lazer para descansar ali do trabalho que tanto, a semana inteira trabalhando. Olha, tudo isso são coisas importantes. Trabalho, estudo, a família, o lazer, Deus. Isso são coisas importantes na nossa vida. Mas como nós devemos fazer? Colocar tudo isso no seu devido lugar, com a sua devida importância. Colocar Deus em primeiro lugar. Talvez no trabalho, como colocar Deus no meu trabalho, no dia a dia, se eu trabalho o dia todo, como eu vou rezar no meu trabalho? Sendo virtuoso no seu trabalho. Vivendo as virtudes dentro do seu trabalho. Talvez você trabalhe 8 horas no teu dia. Talvez até faça horas extras e passe quase o dia todo trabalhando. Como eu vou colocar Deus no centro da minha vida para que ela seja agradável se eu fico quase todo dia no trabalho? E é preciso, sendo virtuoso, sendo honesto no trabalho, sendo responsável no trabalho, não tendo medo de ser cristão dentro do local de trabalho, professando a sua fé. Que as pessoas no teu trabalho saibam que você é de Cristo, que você é um cristão católico. Isso já é também oração. Ser grato a Deus pelo seu trabalho, louvar a Deus todos os dias pelo seu trabalho. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. E tudo isso você vai louvando durante o teu trabalho. Isso é colocar oração dentro do trabalho. Nos estudos, na escola, na faculdade, sendo aplicado, sendo estudioso, sendo responsável, buscando fazer o melhor, estudar da melhor maneira, porque depois vai ser um profissional melhor. No lazer, como nós vamos colocar Deus? Talvez você no final de semana está precisando de um descanso. Você vai, vamos na praia. Vai na praia, com a família. Mas lembre-se que no domingo é dia do Senhor. E em todo lugar que tem praia, também tem uma igreja, tem uma capela, tem uma paróquia. No domingo lá também tem missa. Então quando for planejar o lazer, quando for planejar o descanso, planeja no domingo a missa. 1 hora não vai faltar no teu lazer. Vai na missa, depois vai para o lazer com a família. Isso tudo nós vamos percebendo como colocar Deus no centro da nossa vida. Não é ficar 24 horas dentro da igreja, mas é colocar Deus em tudo que nós fazemos. No trabalho, no estudo, no lazer.
Como eu disse, talvez tem pessoas que trabalham o dia inteiro. Nós vemos nas capitais, tem pessoas que saem cedo, passam o dia todo no trabalho, pegam ônibus, metrô, chegam em casa já 7, 8 horas da noite, vai tomar um banho, vai jantar, já vai sendo tarde ali. Como colocar Deus no centro de tudo? Lembre-se, você que trabalha o dia inteiro e chega em casa cansado, já comeu, tomou banho, agora é hora de quê? Esqueça o trabalho. Aquele tempo agora é de quem? Outra coisa que é importante, família. Trabalho, deixa para o trabalho. Quando chega em casa, a tua família. Se possível ali, conversar com a família, juntar-se, conseguir rezar ali diante da palavra com todos, melhor ainda. Rezar um texto junto em família. Talvez você que trabalha o dia todo, no percurso até o seu trabalho, vai rezando o texto. No metrô, no ônibus. Talvez você está dirigindo, mas talvez coloque ali o texto rezado e você vai rezando junto, no som do seu carro. São muitas maneiras, nós podemos colocar Deus no centro de tudo, se Ele for a nossa prioridade. Se Ele for a nossa maior prioridade. O pior de tudo é porque, às vezes, quando chega em casa, tomou o banho, comeu, e aí vai se deitar no sofá assistir TV. E aí o filho está lá no quarto, jogando videogame. O outro está com o celular, cada um no seu celular. Ninguém olha mais nos olhos um do outro. E aí a vida vai passando. E aí Deus não é o centro da casa. É preciso colocar prioridades. Lembre-se que aqueles que são casais não vão ter uma vida disponível para Deus como o padre tem, como o religioso tem, como o monge que está no mosteiro tem, como o missionário que entregou a sua vida para a evangelização tem. Cada um vai viver na sua verdade, em espírito e na sua verdade. Só que na sua verdade nós precisamos colocar, na nossa verdade precisamos colocar Deus no centro de tudo, do trabalho, do estudo, do lazer, da família. E isso é oração. Talvez você se preocupa, nossa, eu não rezei como deveria, não rezei o rosário, não fiz o estudo da palavra. Mas perceba se durante o teu dia você foi colocando Deus no centro. O mais importante é observar o que tem ocupado os teus pensamentos durante todo o teu dia. O que tem impulsionado os teus sentimentos. O que norteia a tua vontade durante todo o teu dia. O que alimenta os teus sonhos, os teus objetivos. Isso é o que mais é importante observar. E aí, depois de toda essa reflexão, que lugar Deus tem na sua vida? Que lugar Deus tem no teu trabalho, na escola, na faculdade, dentro da tua casa? Que lugar Deus tem dentro dos teus pensamentos? Que lugar Deus está dentro dos teus sentimentos? Quem é que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado a tua mente? Pensamentos passados, pessoas, coisas impuras? E os sentimentos? Tudo isso é uma reflexão que nós devemos fazer para saber onde Deus está. Quem é Jesus realmente para você? Quem é Jesus quando tudo não está bem na sua vida? Quando tudo está com problemas, quem é Jesus? Quem é Jesus quando vai chegando perto do carnaval? O carnaval está chegando aí. Quem é Jesus na sua vida dentro dos dias de carnaval? Jesus é o centro ou joga Jesus fora e começa a colocar sujeira, porcarias, pecados e vícios? Os dias do carnaval estão chegando aí. Quarta-feiras de cinzas vem depois. E aí nós vamos colocar ali sabendo que nós nascemos do pó e ao pó retornaremos. E que nós devemos colocar Jesus no centro de tudo. Quem é Jesus quando chega o domingo? E daí nós naquela preguiça, eu não vou na missa e fica sentado no sofá.
Quem é Jesus no teu domingo? É o centro? É o Senhor? Quem é Jesus quando a doença vem? Quem é Jesus na tua vida quando a doença vem? Quem é Jesus quando tudo está dando errado? Quem é Jesus quando você está desempregado? E talvez comece a cobrar a Deus em tudo e colocar Deus como um nosso empregado. Ah, Senhor, você tem que fazer isso na minha vida, hoje, agora. Quem é Jesus? A pergunta de Jesus é muito mais profunda quando Jesus fez aos seus apóstolos. Ele queria saber dos seus amigos. Eu sou amigo do Senhor? Se Ele é prioridade na minha vida. Você é amiga do Senhor? Você é amigo do Senhor? Se Ele for a prioridade maior da tua vida. Se Ele for o centro. Se Ele for a razão maior da nossa existência. Em espírito, em verdade, canta isso, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Coloca a mão no teu coração. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Erga os teus braços. Ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Jesus, nessa tarde, eu te peço a graça do teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão aqui nesse santuário, daqueles onde o Sistema Canção Nova de Comunicação alcança nesse momento. E te peço, Senhor, dai-nos a graça de te amarmos cada vez mais, de termos a Ti como a razão da nossa existência, de colocarmos a Ti como prioridade, como centro, como Senhor da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, da nossa casa, da nossa família, da nossa vocação. Ó Senhor Jesus, nós não queremos colocar outras coisas no lugar que é teu, Senhor. Colocar as coisas no seu devido lugar, as coisas valorosas, mas que tu, Senhor, esteja no centro, no trono da nossa vida, da nossa existência, porque tu és o Rei, tu és o Senhor, o nosso amado, o amor da nossa vida, a razão da nossa existência. Ó Senhor Jesus, nós queremos te ter como a maior prioridade da nossa vida, mas para isso nós precisamos da tua graça, porque nós somos infiéis, nós somos fracos, frágeis, Senhor. Assim como o povo lá no Antigo Testamento, nós continuamos, às vezes, trocando a Ti por outras coisas, gastando tempo desnecessário, colocando o tempo que era devido, Senhor, a Ti, colocamos com tantas coisas, e às vezes jogamos fora o tempo
da salvação que Tu nos coloca. O dia de hoje, Senhor, Tu nos deu 24 horas de possibilidades de salvação. Nós não temos mais 24 horas, mas ainda temos muitas horas do nosso dia, da nossa noite, e nós queremos Te colocar, Senhor, como centro. Tu és a nossa prioridade, Senhor, e a partir de agora vai ser ainda mais. Dai-nos sabedoria de Te colocarmos durante todo o nosso dia, nas coisas que fazemos, mas que Tu sejas o centro, Senhor. Pedro falou: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós queremos dizer ainda mais, não só repetir o que o Pedro falou, mas queremos ser Teu amigo, Senhor. Queremos ser próximos de Ti. Queremos estar ao Teu lado até o fim da nossa vida. Por isso, Senhor, dai-nos a graça da perseverança final. Não nos deixa perder no meio do caminho, tropeçar e ficar no meio do caminho, mas queremos ser amigo Teu, Senhor. Amigos até o fim. Para Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu maior prazer, meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.